Olá, nesta videoaula nós vamos conhecer os algoritmos de ordenação simples. Basicamente, veremos o algoritmo de ordenação por seleção e também o algoritmo de ordenação por inserção. Então, vamos lá, começando pelo algoritmo de ordenação por seleção. A lógica do algoritmo de ordenação por seleção ela é muito intuitiva. Ela considera o seguinte: você vai selecionar o menor item do vetor e aí você vai trocar o item da primeira posição do vetor com esse menor item do vetor. Então você vai sempre pegando o menor elemento do vetor e colocando no início do vetor. E aí você vai repetir essas duas operações com os n-1 itens restantes. Depois com os n-2 itens restantes, até que reste apenas um elemento e você terá o vetor ordenado. Um exemplo que podemos ver, seguindo um exemplo que está no livro do Ziviani. Então, você tem um vetor com os caracteres O, R, D, E, N, A, que forma a palavra ordena. Bom, no primeiro passo, o que vai ser verificado? Vai ser identificado qual que é o menor elemento do vetor. De forma prática, no início, o elemento que está na primeira posição, é marcado como menor elemento. E vai sendo verificado. O é menor que R? É. O é menor que D? Não. Opa, então agora o D é o menor elemento do vetor, por enquanto. E continua a verificação. Agora, é menor que D? Não. N é menor que D? Não. A é menor que D? É. Então, neste caso, o A é o menor elemento do vetor. Então, o que é feito? É feita uma troca de posições. O A vai ser posicionado na primeira posição do vetor. O A já está aqui, marcado em negrito, né? E foi feita essa troca entre o A e o A. O A ficou aí na primeira posição do vetor e já está no lugar certo dele. E aí, na segunda iteração, começa a partir da segunda posição. Então, inicialmente, considera aí que o R é o menor elemento do vetor. E vai verificando. R é menor que o D? Não. Enquanto o D é o menor. D é menor que o E? É, o D é menor. Desculpa. O D é menor que E, então o D continua sendo menor. D é menor que N? Então o D continua sendo. E D é menor que O? Então o D é o menor elemento do vetor. Então o que é que faz? Troca o D e o R de posição. Então aqui no resultado da segunda iteração, D veio para a posição 2 e o R foi para a posição 3. Então na terceira iteração, começa se verificando o elemento que está na posição 3. Então, na terceira iteração, a gente vai ordenar até a terceira posição do vetor. Então, inicialmente o R, marcado como menor, e vai verificando. O E é menor que o R? O E está marcado como menor. O E é menor que N? O E é menor que o O? Então, o E é o menor elemento, né, nessa verificação. E você troca de lugar o E com o R. Para cá. Bom, e agora na quarta repetição, vai ser verificado aí qual que é o quarto menor elemento para ser colocado aqui na posição 4. Então, R novamente vai ser marcado aqui. E aí vai verificando. O R é menor que o N? Não. Então, o N está eleito. E aí verifica. O N é menor que o O? Então, o N troca de lugar com R e passa a assumir esse lugar.
Bom, e aí, na última repetição é feita a verificação. Só sobrou o R e o O, verifica se o R é menor que o O, não, então troca de posição. E aí você tem no final o vetor ordenado para esses dados. Então aí um outro exemplo visual, você vê que o menor elemento é sempre encontrado e colocado na base do vetor, pode-se ver. Então ele vai sempre ordenando o vetor, né, a cada repetição. A análise da complexidade mostra que a cada repetição são executadas n-1 comparações. Tá? O resultado é que a função de complexidade vai ser n ao quadrado menos n sobre 2, e isso aí é de um comportamento quadrado. Outro algoritmo simples, tá? É o algoritmo de inserção. Ele também é um algoritmo bem intuitivo. Tá? Em cada passo, a partir do segundo elemento, se faz o seguinte: seleciona o 20º item da sequência e coloque-o no lugar apropriado na sequência de destino de acordo com o critério de ordenação. Então você vai identificando, né, quem é o menor e vai posicionando ele naquela posição. E os demais elementos que são empurrados para o final do vetor. Certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Você tem aí o mesmo vetor do exemplo anterior, com os caracteres que formam a palavra ordena. Então, a gente começa aqui na seguinte posição. A gente começa na posição 2 do vetor, na segunda posição do vetor. Então, a gente começa aqui com o R. E aí, nós vamos verificar. R é menor que O? Não. Então, não faz nada. Isso aqui já está, de certa forma, né, ordenado, né? O R depois do O. Bom, na próxima repetição desse ritmo, já verificar aí a próxima posição, que é a terceira posição, né? O elemento da terceira posição do vetor. Então, nós temos aqui o D. E eu vou verificar. O D é menor que o R? É. Continuar verificando. O D é menor que o O? Sim, é verdade. Bom, então, chegamos ao final do vetor, certo? Então, o lugar do D é antes do O. Então, o D é posicionado neste local. O e o R serão empurrados para o final do vetor, né? Para depois do D. E aí você tem o vetor arranjado desta. E as repetições continuam. E aí você vai verificar. A quarta posição agora. Vai verificar o E. O E é menor que o R? Sim, é verdade. E aí continua. O E é menor que o O? Sim, é verdade. O E é menor que o D? Não, isso não é verdade. Então, o E vai ficar após o D. Então, o E é posicionado nesta posição. E os outros O e o R são empurrados para adiante. Ok? E, então, na próxima etapa, nós vamos verificar o próximo elemento deste vetor. E aí, vamos verificar o N. O N, ele é menor que o R? Verdade. O M é menor que o O? É verdade. O M é menor que o E? Não, é falso. Então, o N tem que ficar após o E. O N vai ser inserido nessa posição. E O e o R vai ser movimentado para uma posição à frente. D e o E não se altera a posição dele no vetor. Bom, então falta verificar apenas agora o último elemento aqui do vetor, que é o A. Bom, o caractere A ele vai ser comparado então com o R. O A é menor que o R, o A é menor que o A é menor que N, que o E, que o D. Então o A é posicionado na primeira posição do vetor. E aí cada elemento desse vetor
vai ser movido uma posição em diante. Então, com isso, você consegue ordenar usando o método de inserção. Um exemplo gráfico aí, você primeiro verifica ali o 6, o 5, você verifica. O 5 ele é menor que o 6. Então, você empurra o 6 para frente e posiciona o 5 no lugar dele. O 3, verifica, o 3 é menor que o 6? Então o 3 vai, e o 3 é menor que o 5. Então o 3 vai ser colocado nessa posição, o 5 e o 6 são movidos dentro do vetor. O elemento 1 é menor que o 6, é menor que o 5 e é menor que o 3. Então ele é posicionado na primeira posição do vetor. O 8 é menor que o 6? Não, então não sai do lugar. O 7 é menor que o 8? É. Então move o 8 para frente e o 7 é posicionado no seu lugar. O 2 é menor que o 8? Verdade. Também é verdade que é menor que o 7, menor que o 6, menor que o 5 e é menor que o 3. E é menor que 1? Não. Então ele fica após o 1 e as outras elementos são empurrados. E aí o 4 vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ser posicionado entre o 3 e o 5. Bom, este algoritmo de seção, nós temos que considerar que a análise de complexidade tem que ser feita para cada cenário dele. Nós teremos aí um melhor caso, que é quando o algoritmo já está ordenado. Teremos também o pior caso, quando os dados estão em ordem inversa. Então, né, uma ordem inversa. E para o caso médio, a gente deve considerar as probabilidades entre o melhor e o pior caso aí desse algoritmo. Quando o algoritmo já está ordenado, vai ser feita apenas uma comparação para cada elemento do vetor, o que dá um resultado excelente que nenhum método de ordenação consegue, que é n-1, tá? Que fica um algoritmo da ordem de n para o melhor caso, que é quando o vetor já está ordenado. Então, nem os algoritmos eficientes, chamados de eficientes, conseguem um resultado desse. Então, essa é uma grande vantagem que esse algoritmo de seção possui. No pior caso, né, quando ele está em ordem inversa, ele vai ter que percorrer sempre i posições a cada repetição. Tá? Isso vai levar a n ao quadrado menos n sobre 2, o que resulta em um algoritmo da ordem quadrática. E no caso médio, considerando as probabilidades, você vai ter aí que o resultado, a função de complexidade desse algoritmo é n ao quadrado mais n sobre 4 menos meio. Com isso, você tem também um caso médio, caso esperado, ser n ao quadrado. Bom, então as conclusões que nós tiramos desses algoritmos é que eles são fáceis de implementação, eles são intuitivos. Se eu pedisse para vocês implementar um algoritmo de ordenação da cabeça de vocês, provavelmente vocês implementariam ou seleção ou inserção. Então, eles são bem intuitivos. Eles não são os algoritmos mais eficientes que existem, né? Sendo que nós temos o conhecimento de algoritmos como shell sort, quicksort e heapsort, que operam numa ordem menor que n ao quadrado. Outra característica, o de seleção, ele não é estável, tá? O algoritmo de seção ele é estável. Dentre os algoritmos que nós vamos estudar, ele é o único que é estável. A ordenação por seleção ela é mais eficiente no quesito número de movimentações no vetor. Vocês podem prestar bem atenção que o algoritmo de seleção, a gente movimenta poucos elementos do vetor. É feita apenas uma troca a cada iteração. É necessário apenas fazer uma troca no final. Você faz várias comparações. A cada iteração você faz n-1 comparações, n-i comparações. Entretanto, você faz apenas uma troca. Isso é interessante quando você tem um vetor, um conjunto de dados em que os registros, vamos falar assim, os objetos, né, ele é muito grande e você movimentar esse vetor tem um custo computacional. Então, nesse quesito, ele seria interessante. A quantidade de movimentações
não tem igual, né? Em número de movimentações não tem algoritmo melhor que o de seleção. Entretanto, o algoritmo de seleção ele tem uma outra grande vantagem, que é essa aqui, ó. Quando o vetor já está quase ordenado, ele é muito eficiente. Como nós vimos, quando o vetor ele já está ordenado, ele é ótimo, né? Ele consegue ordenar um tempo n, quando ele já está ordenado. Na verdade, ele não fez nada, né? Mas o custo dele foi muito baixo quando o vetor já está ordenado. E quando você tem um conjunto de dados que já está quase ordenado, apenas alguns elementos não estão ordenados, esse algoritmo também vai ter um desempenho muito bom. Então, em situações como essa, ele pode ser usado de forma bastante interessante. Bom, então é isso. Essa foi nossa referência para esta aula, o livro do Ziviani. Dúvidas? Meu e-mail está à disposição, os fóruns e a monitoria da disciplina. Bons estudos e nos vemos na próxima videoaula.